Fala, povo de Deus, bom dia, que Jesus te abençoe, te guarde, esteja com você. A gente está hoje no 8º dia do nosso propósito de leitura do Novo Testamento e então vamos para Mateus, capítulo de número 8. Encerramos ontem o Sermão da Montanha, aquele discurso famoso, conhecido de Jesus, e agora iniciamos no capítulo 8 a atividade ministerial de Jesus, curando, abençoando pessoas, lidando com pessoas nas suas mais variadas necessidades, anseios e dificuldades. Nós vemos Jesus curando um leproso, o criado de um centurião, a sogra de Pedro, e depois libertando um endemoniado de Gerazeno, além de, isso inserido no meio do capítulo, muitas outras curas. O ministério de Jesus foi marcado por essas curas. O ministério de Jesus foi marcado por lidar com os enfermos, tratar com os enfermos e, acima disso, manifestar o poder de Deus na vida daqueles enfermos. As pessoas, naquele contexto especialmente, eram assoladas por diversas enfermidades, muitas delas que hoje, talvez, nós as consideraríamos doenças simples, fáceis de se tratar, mas que naquele contexto, em virtude de tudo que viviam, em virtude do lugar onde estavam e da escassez de recursos, muitas dessas doenças eram para a morte. Eram doenças que não tinham solução. Mas aí vem Jesus nessa história. E é interessante notar no versículo 17 do capítulo 8 que tudo isso está acontecendo, segundo Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui nós temos um eco de Isaías capítulo 53, o cântico do servo sofredor. O servo de Deus, o Senhor Jesus, o Messias que era prometido, ele viria como aquele que levaria sobre si nossas enfermidades e doenças. Por que isso? A doença, a enfermidade é consequência do pecado. E aqui eu não estou dizendo que uma doença específica é consequência de um pecado específico. Não, não é essa a minha proposta aqui. O que eu estou afirmando, e isso afirmo categoricamente, é que toda enfermidade existe por conta de um problema chamado pecado. O pecado de Adão, o pecado que a gente chama de pecado original, o pecado que nós somos herdeiros. As enfermidades surgem porque vêm desse descontrole da ordem da criação, graças ao pecado. O pecado causou um caos no universo criado por Deus. O pecado causou uma desarmonia. E isso trouxe, entre outros problemas, as doenças, as enfermidades. Um dos sinais de que Jesus viria para restaurar a ordem, um dos sinais de que Jesus viria para restabelecer a paz, a shalom de Deus, a ordem no meio de todo esse caos, ordenando de fato todas as coisas conforme o propósito e o projeto de Deus, é que Jesus traria cura, é que Jesus traria restauração, anulando o poder do pecado. E isso ele faz, curando um leproso, curando o criado de um centurião, curando a sogra de Pedro. Nós vemos que esse capítulo 8 enfatiza a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Mas quando segue o capítulo, e me permita saltar um trecho para depois voltar nele, Jesus tem autoridade não apenas sobre as enfermidades, Jesus tem autoridade sobre a criação. Porque afinal, do versículo 23 até o versículo 27, nós temos o Senhor Jesus acalmando uma tempestade apenas por uma palavra de repreensão. Ele e seus discípulos estão num barco, estão em alto mar, o barco é assolado por uma tempestade violentíssima e Jesus descansa. Jesus dormia, diz o texto sagrado, enquanto a tempestade acontecia. Os discípulos desesperados acordam o mestre: não te importas que pereçamos. Me permitam um parêntese aqui. Às vezes, nossas dores e sofrimentos podem nos fazer ter uma visão distorcida do Senhor. Podem nos fazer pensar que o Senhor não se importa conosco. Podem nos fazer pensar que o Senhor não está atento às nossas dores.
podem nos fazer pensar que o Senhor não está atento às nossas lutas, às nossas dificuldades, às nossas crises. Os discípulos viam Jesus dormindo e talvez pensaram, e talvez não, e efetivamente pensaram, mestre, não te importas? Enquanto nós estamos correndo o risco de morrer no meio dessa tempestade, o Senhor dorme. Nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus se importa com o seu povo. O Senhor se importa sempre com o seu povo, ainda que as aparências digam o contrário. Ainda que Jesus esteja descansando, dormindo, ele se importa com o seu povo, sim. Ele está com eles no barco. Isso basta. Quando Jesus se desperta do sono, primeiro repreende os discípulos. Vocês têm tão pouca fé. Mas agora ele repreende os ventos. E se faz grande bonança. Jesus tem autoridade sobre a criação. Jesus tem autoridade, por fim, nesse capítulo do Evangelho de Mateus, sobre os demônios. Nenhum demônio é mais poderoso do que o Senhor. Aqui nós temos que lembrar algo importantíssimo, irmãos. A vida, o universo, não é uma luta de iguais, de bem contra o mal. Deus é mais forte. Deus é infinitamente mais poderoso. Não há equivalência de forças entre o Senhor e os demônios. Não há equivalência de forças entre Jesus e Satanás. O Senhor é mais poderoso. O Senhor é infinitamente maior. Isso é consolador para a nossa alma. Jesus veio trazer libertação da opressão demoníaca. Jesus veio trazer libertação do domínio do inferno sobre a vida das pessoas. Ele lida aqui com um endemoniado chamado, ou de Gadara, de Gerasa, e ali ele lida com aquele homem que está vivendo dias terríveis. Diz o texto que ele ia, ou eles no caso, aos sepulcros, furiosos, e ninguém passava por aquele lugar. Mas quando Jesus lida com eles, os demônios tremem e são repreendidos e saem daqueles homens e eles são libertos pelo poder de Jesus. Jesus liberta pessoas. Jesus traz renovo para a vida das pessoas. Mas há um trecho importante nesse capítulo que propositalmente eu saltei, mas volto nele agora. O trecho que está bem no meio do capítulo, do versículo 18 ao versículo 22. Relembra que o discipulado, o seguir a Jesus, é uma tarefa que tem que ser bem pensada. Nós temos que levar em consideração os custos de seguir a Jesus. A salvação é de graça e pela graça, e louvado seja Deus por isso. Mas seguir a Jesus custa tudo que nós temos. Seguir a Jesus envolve renúncia. Seguir a Jesus envolve priorizá-lo acima de tudo. Seguir a Jesus envolve entender que na caminhada com Ele, nós não estamos com Ele meramente por conta de suas bênçãos. Nós estamos com Ele porque o amamos. Estamos com Ele porque o desejamos. Estamos com Ele porque a sua presença vale mais do que tudo. Porque viver para a glória dEle é o sumo bem da vida. Muitas pessoas chegavam a Jesus pelo que Jesus podia lhes oferecer de maneira temporal. Mas o chamado dele para nós é para o que ele tem a nos oferecer de modo eterno. Mas para isso é necessário segui-lo. Para isso é necessário entender que ele é prioridade absoluta para nós. Não adianta que nós fiquemos agarrados aos valores dessa vida, presos às circunstâncias desse mundo, enquanto Jesus está nos convidando, venha após mim, siga-me. Esse é o propósito da vida. Nós devemos segui-lo. Todas as outras coisas, à luz de Cristo, todas as outras coisas em perspectiva a Cristo, ficam para depois. Ele importa mais do que tudo. Que possamos segui-lo, acima de tudo, e com tudo aquilo que ele nos deu.